beleza? Boa noite, galera. Boa noite. Uma quinta-feira com estreia, primeira transmissão feita aqui pelo TBT Podcast, canal oficial, tá? E claro que quando a gente vai fazer uma nova estreia, a gente sempre traz alguém assim especial assim para poder abrilhantar o podcast, né? Hoje o nosso convidado, quem da cidade aí conhece, né? Todo mundo conhece, a cidade de Andira. Ele é o Herman. Eu sempre falo errado. Herman Falcão. Cara, obrigado por ter aceitado o convite aí. Sou eu que agradeço. Quando o Thiago falou assim, vamos chamar ele, eu falei assim, mano, bora. Bora. E aí topou, né? Graças a Deus, né? Verdade. Dá sua boa noite pro povo aí. E aí, pessoal, beleza? Olha só, né? Pra quem nos acompanha e já conhece o programa, pra você que veio lá da Tume TV Web, veio parar aqui na TBT, é um canal novo, é um desafio novo que nós fizemos para nós mesmos aqui. Vamos começar tudo do zero e mostrar pra galera que realmente é possível conquistar, né, os objetivos. Exato. Ninguém tá pregando facilidade, mas a gente tá falando que não é impossível e a gente vai buscar isso. Pois bem, Galera, uma coisa que você falou rapidinho, Diego, é verdade. Programa de estreia, a gente pensou em quem ia chamar e tal. Eu falei, eu tenho um cara que ele vai vir aqui, vai ser um puta bate-papo legal e eu tenho certeza que ele vai agregar muita coisa com a gente. E aqui está. cara, Então, obrigado. Muito obrigado mesmo. Uma das opções, assim, que quando a gente pensou em fazer a transmissão nova pro novo canal, que ele falou assim, vamos trazer alguém que já é da cidade já. Porque, cara, o público maior nosso hoje é na cidade. Né? A gente hoje, graças a Deus, conseguiu ir para fora, deu uma expandida, mas o público que começou com a gente foi daqui. Falei, então, nós temos que trazer alguém da cidade, que saiba da cidade, que possa passar umas ideias pro pessoal. Aí o Thiago falou, mano, tem aqui ó, o Herman. Quando ele falou Herman, eu falei, Herman? Conheço. Porque pra mim era Hernan, tá ligado? Não, e todo mundo me conhece por Falcão. Pro Falcão. Aí quando ele falou Falcão, eu falei, tá. Eu falei, mano, boa aí eu falei o ideia, sobrenome, ele falou, tá. Então, pessoal, agora com vocês, Herman, por favor, se apresente Falcão. aí. Só mais um detalhe, galera. O canal é novo. Pra você aí, pra dar aquele apoio pra gente, não deixe de curtir, de compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e deixar aquela mensagem de apoio pra gente, beleza? É isso aí. Cara, dê sua boa noite pro pessoal, graças a Deus. Pessoal, boa noite. Muito bacana a ideia de vocês, tá? Eu gosto muito de quando vocês pegam algo do zero, vocês fazem aquela coisa disruptiva, tá? Olha, eu creio, eu vou fazer acontecer, eu me planejei e a partir daqui a gente cria um grande negócio, né? A própria Bíblia diz isso, que não se pode desprezar os pequenos começos, que dali saem grandes resultados. É isso aí. Parabéns a todos. Amém. Quando a gente pensou nessa ideia aqui, Falcão, que a gente tem a Tume TV, né? A gente faz uns 3 anos que eu faço transmissão por lá, né? Tem alguns podcasts lá, né? E aí tem algumas pessoas que começam, que chega aqui querendo ter o seu sonho de ter o podcast aí do canal do zero. Eu vou lá, sento lá, ajudo a configurar o canal, monto o layout pra pessoa começar. Só que a pessoa, tipo assim, é difícil, não é fácil. Aí a pessoa vê ali que não tá tendo público, ou tá com pouco inscrito, aí não consegue, eu falo, calma. Hoje a Tume TV é um canal relativamente grande, né, em vista de outros canais, e quando a gente começou foi do zero. E eu falo pro pessoal, a gente tá aqui hoje porque a gente começou lá atrás. Aí foi quando eu falei assim, mano, vamos mostrar pro pessoal que começar do zero dá certo. Que quando você quer, você faz. Aí nós começou. Beleza, tem um público que a gente vai conseguir migrar? Tem. Sim. Mas, nem tipo, todos vêm, né? Mas vai vir uma galera. Entendeu? Que conhece. Não tem jeito, né? E aí o Manga com Leite tá com a gente aí. Manga com Leite que tem o seu podcast na Tume TV. Obrigado, Quinho. Valeu, Quinho. Um abraço. Interessante, você falou que eu criei um canal no YouTube de forma muito despretensiosa. A ideia não era ser youtuber. Era trocar informações com pessoas que você, no cotidiano, você não tem acesso. E eu via muito problema relacionado à construção, muita gente perdendo dinheiro, tendo uma experiência ruim construtiva. Eu falei assim, poxa, eu vou trocar informações com essas pessoas. E eu acredito que isso também engrandeça, porque por mais que você tenha uma experiência vasta acerca de qualquer coisa que você desenvolva, de alguma maneira está sempre agregando. Eu uso muito isso de professor universitário, que aprende com o aluno, que é um sujeito que está lá aprendendo e sempre leva alguma coisa ali do cotidiano, coisa que ele viveu que o professor não vivenciou. Então, acho que essa coisa de vocês... Eu lembro que o primeiro ano inteiro do meu canal tinha 112 pessoas, um ano inteiro. Eu acho que hoje tem umas 12 mil pessoas lá, e é um canal chato, né? Se falar de construção, de coisa técnica, de
temperatura X, dilata material tal. É super chato, né? Mas Mas existe são um informações público, que- né? Mas tem um público, pô, 12 mil pessoas é. Porra, Ele se baseia, Gente pra o seu caramba. canal se baseia com um camarada nosso aqui hoje, que é o perfeito, da Sound, como é que é? Soundcast? Soundcast, Sound Store. Que é um Sound pessoal Store. de Osasco. Manda um café aí pra nós. E eles Tá quente, cuidado. tem um canal deles também, o canal deles hoje é 40 mil, pode pôr. É, eles 40 têm mil tem no canal deles. Começaram do zero também, viu, galera? E aí o que acontece? Eles, nessa mesma pegada, eles é nichado, eles têm um público específico. Então você pega uma live dos meninos, a live dos meninos estoura. É igual no teu caso, você tem um público basicamente específico que a pessoa vai atrás do que quer ali no canal, né? As informações são muito específicas e de alguma forma você passa a gerar autoridade e aí o que você disserta ali... Vai ganhando. É isso. Aproveitando. E tem muita troca, né? Ô, Herman, aproveitando aí, por favor, pega um cafezinho. Eu esqueci do falar pro pessoal do bolo hoje, que fiquei tirado da Tá chiada. vendo só aí? Mas daqui a pouco nós vai pros merchan do Daqui a pessoal. pouco a gente fala dos nossos patrocinadores. Herman, pra galera te conhecer, fala um pouquinho mais, cara. Quem é você e o porquê já, né? Você já deu a deixa aí pra galera da construção. Construção civil, no caso? Construção civil. Eu sou cearense, né? Meus pais separados, minha mãe casou-se novamente, veio a São Paulo. Eu tinha um pouco mais de 15 anos de idade. Cara, é assustador, né? Para quem mora numa cidade muito pequena no Ceará, chega em São Paulo... Você chegou em São Paulo em que ano? Um outro planeta. Eu vou fazer 46 em agosto agora, 30 anos atrás. 30 anos atrás. Um mundo de oportunidades, né? São Paulo tem essa dinâmica, eu acho que nenhum outro estado tem as condições que esse estado, a cidade de São Paulo gera imposto quase o equivalente ao estado do Rio de Janeiro, que é o segundo estado que mais gera imposto. Então, é indiscutível, né? O dinheiro está aqui. Sim. A locomotiva do Brasil é aqui, né? Porra! Consegui uma oportunidade de estágio na Caixa Econômica Federal, quando menor ainda, e aí a coisa foi se desenvolvendo, né? Era louco para fazer na época, acho que a adolescência, não sei, a maioria, pelo menos os meninos, muita gente gosta de tecnologia, né? Independente até de gostar da área ou não, e eu queria muito ir para essa área. Uma época que quase não tinha faculdade aqui, eu lembro que tinha... Atrás, anos 90, então. Tinha a Unip, no Alphaville, a Fiel em Osasco, e aí surgiu uma faculdade nova na época chamada Uninove, que só tinha na Vila Maria. Tinha um pessoal que fretava ônibus, ia para lá, Zona Norte, era longe, tudo muito caro. Enfim, toda hora ficava parando as graduações por falta de dinheiro. Que foi onde eu entrei na polícia. Aí eu virei militar do Estado, né, com a ideia de que teria estabilidade e essa estabilidade me geraria condições financeiras de ter uma melhor formação. Sim. Lá fiquei quase 6 anos e aí entrou a política na minha vida, que é uma história bem complexa aqui, bem cheia de... Quem é de Jandira que acompanhou melhor, porque o que foi para todo o resto do país, aí, do estado, principalmente veiculado via Globo, né? Era coisa do que se tornou a política aqui, né? Mas tem muita coisa interessante aqui, se vocês quiserem discutir sobre isso, perguntar, o pessoal aí do chat, fica à vontade. Por favor. A hora é agora. A hora é agora. Você falando no momento, só pegando um gancho, você vê como é que a mídia ela é. A mídia chegou a uma época de te colocar como um vilão aqui na cidade também, não foi? Exato. Engraçado. Uma vez eu ouvi uma frase do Miguel Mortágua, né? Ele fala assim, na política nada precisa ser, basta parecer. E de fato é. Então se você tem uma figura... O policial ele já tem uma figura, principalmente o militar, né? Ele já tem uma figura estereotipada de alguém violento, de alguém... de um tráfego social assim diferente de todo o resto e qualquer coisa que for atrelada a essa figura é muito fácil de colar. Né? Concordo. Então, eu acho que foi essa a linha de raciocínio. Eu conversando com... Eu fui no lançamento do livro Assassinato de Reputações, do Tuma, né? E eu achei muito interessante, de uma forma aprofundada, como a política desenvolveu isso com maestria. Como as pessoas... Vamos entender o seguinte, Jandira, por mais que tenha uma arrecadação relativamente baixa, ela ainda é maior do que muito município Brasil afora, sem discutir. Sim. Na época, se não me engano, a arrecadação de Jandira era por volta de uns 400 milhões, eu acho. Não posso estar te falando besteira, não vou lembrar com exatidão. Então, as pessoas que à frente desse processo estão responsáveis por todo esse valor. Sim. Por mais que 48%, às vezes até 50%, seja destinado
aos salários dos servidores, todo o resto é administrado quem está à frente desse negócio. Então, o que a gente tem que entender é que o interesse, ele foge de qualquer escrúpulo. E dentro desse processo, muito se articula. Isso não mudou, isso é assim... A gente sabe como é que funciona. Talvez em todo o Brasil. Foda. Aí você imagina o seguinte, a vice-prefeita cai dentro de um cenário onde ela nem ela... Nem Só um minuto. O pessoal tá mandando aqui. Ô, Herman, tenta fazer assim, ó. Com o microfone. Sobe um pouquinho. Aqui, Porque, ó. aqui, não é isso. Isso aí. Isso aí. Só puxar pra trás. Aí. Peraí. Pra não ficar em cima de você. Aí. Tá bom. Aí, Mas o áudio tá saindo. Tá saindo. Tranquilo. Maravilha. É que ele ficou um pouco abafado e é o direcionador dele aqui, entendeu? É lateralizado, né? Em cima, E só pra não cortando aqui, mas, galera, só pra deixar claro, o pessoal que a gente manda na lista de transmissão lá, o canal é novo. Então, se você que não tá conseguindo deixar sua mensagem lá e tudo mais, se inscreve no canal lá, porque ele é ativado lá pra poder mandar mensagem quem é inscrito, beleza? Só pra deixar vocês atentos aí. Não dói e não pesa no seu celular, é só clicar. É só clicar lá pra seguir a gente e se inscreve no canal pra poder comentar. Mas obrigado aí o pessoal que tá comentando aí, daqui a pouco a gente fala aí pra vocês, beleza? Ô Herman, só um adendo no que você comentou aí. Claro que a gente sabe, você trabalhou aí na carreira militar e tudo mais, e depois você, só pra eu entender, você se envolveu na política ainda sendo militar? Ou a grande maioria, talvez hoje ainda seja assim, né? Sempre tem um trabalho extra-corporação. Então, certo. Ele tem o salário Sim, do Estado, certo. E aí ele complementa essa renda com outras atividades. A grande maioria acaba fazendo segurança e tal. E era o que eu fazia na época. Então, nós tínhamos a responsabilidade de fazer a segurança da vice-prefeita e do prefeito, que foi onde eu me aproximei dela. Nós ficamos mais próximos o suficiente para acabarmos efetivamente juntos, né? Como homem e mulher. Uhum. E um fato que chamou muita atenção minha na época, porque por mais que a polícia ela trabalha numa linha muito tênue, né? Ela, ao mesmo tempo que tem que estar inserida socialmente falando, né? A título desde proteção e convívio, ao mesmo tempo ela lida com o que não deu certo para a sociedade. Então, tudo que não se encaixou socialmente falando, ele, em tese, teria que estar colidindo com essa barreira. Essa dinâmica aí, ela é muito interessante. Você observa que todo esse pessoal que lida com isso, ao longo dos anos, carece até de uma atenção, porque contamina um pouco. Isso contamina demais. Então, eu sempre ficava preocupado em fazer com que isso não permanecesse. Então, um dos motivos que eu não ficasse mais foi entender que talvez eu pudesse ter mais qualidade de vida, não mais fazendo parte dessa luta, né? O pessoal é corajosíssimo. Eu tenho amizades faz 12 anos ou mais já que eu saí de lá, mas faz 14. Certo. E as amizades permanecem até agora. É um pessoal muito unido e não tem nem o que falar, né? De fato, tá à frente mesmo do... Se você for pegar outros estados aí que a coisa já desandou, você pegar São Paulo, a diferença é absurda. Entendi. Em relação a isso. E aí, onde mudou, que eu saí e fiquei diretamente para a política, eu vi uma oportunidade de mudança. E aí, dialogando lá na época, vice-prefeita, ela falou assim, olha, é uma decisão só sua, porque é uma mudança que vai te afetar. No caso, você pediu exoneração do cargo, então. Porque você tem a opção, o militar do Estado, o servidor ele tem a opção de ficar afastado 2 anos, né? Sim. Sim. Se eu não me engano, por 1, depois renova por mais 1. Isso. E aí você pode retornar à função. Eu havia, de fato, decidido a não fazer isso, e aí eu pedi direto. Tanto que eu deixei 3 férias atrasada, vencida, eu não tirei. Eu pedi de baixa direto. Eu estava super decidido. Galera, assim, né? É uma tacada ousada, vamos assim dizer. Ousada, sei lá, na linguagem de alguns é loucura. Hoje você faria de novo? Faria. É muito interessante. Toda vez que você é muito decidido em relação a algo, por mais que aquilo não dê certo, né? Como você está se propondo a desenvolver algo, aquilo lá tal, neste momento era o melhor a ser feito, entende? Por mais que aquilo não se desenvolva. E é muito importante você ter essa segurança, porque qualquer coisa que você fosse desenvolver, ou atuar, ou co-participar, se você não tiver isso muito bem curtido, você vira uma eterna dúvida em tudo. Pode ver, tudo é assim.
Desde relacionamento, fiquei tantos anos casado, não deu certo. Deu, pô, deu até um certo ponto. É verdade. Aí começou a ficar ruim, uma determinada fase, houve um fim, mas deu certo, sim. Por um período, né? É isso. Mas a política aqui é algo muito peculiar. Eu sei porque antes era só aqui no município, depois, obviamente, você começa a ter acesso a outros municípios da região, até em outros estados, em outras esferas, inclusive. Mas Jandira é muito pequeno, né? Se eu não me engano, é o 4º menor município do estado de São Paulo. É bem pequeno mesmo. Acho que é 18 quilômetros 17. quadrados, 17 é. km quadrado. Pouca coisa. Tem uma densidade populacional relativamente alta, né? Porque passa eu não sei como é que está o último censo do IBGE, mas está algo em torno de 120 aí. Tá de brincadeira, calma aí. Ô, Geró, já vou falar, calma, filho, não precisa ligar, não. Os dois celulares aqui tá arregaçando de comentário e de... Tem pergunta aí? Tem. Pessoal, pode fazer. Ó, não, vamos aqui pro te dar o salve. Obrigado, MC Geró, por estar acompanhando a gente aí, viu? Acompanha o Geró lá nas redes sociais. Agradecer aí o Alfrano Carvalho, parabéns pelo programa. Ina... Arcanjo, dá boa noite. Arcanjo, tudo bem, amor? Beijo pra você. Nossa, tá ligado, né? Senão não dá... Por favor. Por favor, né? O pessoal do Pequeno SP, do Samba... Samba SP, né? Samba SP. Isso aí. Vanderlei Prado, obrigado por estar com a gente. Ele até deixou um comentário aqui que eu vou ler. Toca da Coruja também tá com a gente. Toca da Coruja. Aí vem Cláudio Gonçalves. Nossa, Miguel Mortago, me lembro de quando meu pai foi candidato a vereador pelo PDT e o Miguel... Chico Marinheiro, Bernardo e mais outra galera. Era muito interessante a política dos anos 80 e 90. Olha só. Aí depois... Resgatou, hein? Essa é os caras lá de trás. Valdeci Carvalho, acho que é isso mesmo. Boa noite, Herman. Canal novo, a galera... Pô, pessoal, obrigado também por estar mandando comentário. Isabel Canal Paim, novo, é isso aí. eu tô tentando pegar o Luiz Cândido Valentim, lá de Osasco, lá do pessoal lá do sindicato lá em Osasco. Sindicato. Aí eu vou ler aqui, o pessoal do Diretamente tá com a gente, vou ler aqui o do Vanderlei Prado aqui. Uma frase interessante sobre política: somente os tolos acreditam que política e religião não se discute. Por isso os ladrões continuam no poder e os falsos profetas continuam a pregar. E aí depois ele vem aqui, fui escrivão, o Vanderlei também foi da polícia, né? Fui escrivão e sei que o que é polícia. Lei e justiça são posições mas você manda também umas palavras difíceis, pô. Equidistantes. E no caso da Polícia Civil e Militar, a distância é ainda mais gritante. Luísa Dubai tá com a gente também, obrigado. E o pessoal não para de mandar mensagem, daqui a pouco nós a gente vai aí. Você comentou um negócio aí em relação à política, que no caso você teve o conhecimento dentro da cidade e também fora. Outras esferas, no caso, então, em outros lugares, outros políticos, enfim. Exato. Tem que se entender que tanto a figura da Anabel quanto a minha são pessoas completamente alheias ao meio político, o que é perigosíssimo, considerando como tudo é formatado. Certo. E ela se viu prefeita, né? Então... Basicamente, vocês caíram numa cova de leões, né? Exato. É isso mesmo. Se você for fazer uma analogia... Cobra, mas enfim, é isso aí. Não, tipo ali, né? Tá ali. Porque as pessoas gostam de ser chamadas de leão, não gostam de ser chamadas de cobra. Enfim. Fere, né? Fere. E aí, pessoas aproximavam-se, mas um político, ele é muito ardiloso, ele tem uma postura muito cordial, ele é muito cordeiro, ele é muito desinteressado a um primeiro momento e tal. E discernir isso é muito difícil. Por mais que você entenda de humanidade, por mais atento que você seja, ouvinte e tudo mais, é muito difícil tirar essa casca social que o político cria para interagir com ele de uma maneira mais efetiva. Então, tudo que chegava até nós era perturbador, porque eu lembro nitidamente no dia em que houve uma reunião, cara, isso foi muito interessante. Chegamos na prefeitura e a sala do prefeito lá cheia, né? Haviam vereadores, haviam secretários, havia polícia, era um negócio assim assustador, assim, todo mundo falando alto, pessoas tentando impor autoridade dentro de uma vacância que ali começava a existir. E eu fiquei longe, assim, tinha uma antessala, a do prefeito, que é onde ficava o secretário de governo.
Não é secretário de governo, o chefe de gabinete. Eu fiquei ali fora e eu lembro que o Wesley Teixeira, na época, era vereador, ficou ali comigo. Uhum. E ele perguntou assim, ele tem a mania de falar, ô chefe, não sei o que, eu tava Sim, falando assim, sim. chefe, você não vai participar do processo? Eu falei assim, cara, eu sou um mero observador, porque eu não faço ideia do que está sendo discutido aqui e quem é quem em meio assim. Não é só quem é quem tem cargo tal, quem ocupa o quê, qual é a história daquela pessoa ali. Tá? Qualquer coisa que fosse dita, qualquer posicionamento que fosse tomado seria muito errôneo, sabe? Então, imagina, você dentro do processo, você ainda é um espectador. Pior ainda, né? Que a figura da prefeita era alguém que não podia parar de tomar decisões. Então, ao mesmo tempo que tudo acontecia, tinha o Ministério Público vendo tudo com uma atenção e uma cobrança do Estado, e inclusive do Tribunal de Contas. O que aconteceu aqui? Como é que tudo isso chegou aonde chegou? Ponto. E quem é responsável por quê? Então, eu tinha até dó, porque dias atrás, embora fosse vice-prefeita, era uma médica que estava há décadas atuando aqui na região, né? Porque ela também atuava em Barueri e aqui em Jandira particularmente, que tinha uma figura que inclusive essa história dela vir para a política tem a ver com a imagem que ela criou ao longo dos anos, né? Então o Brás desgastado, porque a imagem de qualquer político se desgasta com o tempo, isso é natural, né? Muito desgastado, precisava de alguém que compôsse, que fosse uma figura feminina e que tivesse credibilidade ali com a população, trazendo equilíbrio para a candidatura. E um dos casos mais falados que questão de saúde. Se você pegar, ela pegou 3 em 1 ali, tinha uma figura perfeita para ele no momento. Foi. Porque o pessoal faz pesquisa, né? O pessoal joga muito bem, eles são muito antigos nisso, né? Toda essa turma aí de política antiga, além dessa leitura humana que eles têm muito boa, muito aguçada, tem os números, né? A política, de certa forma, são números. Sim. Então, se juntar com José, resultado X. Se juntar com Maria, e assim foi. Essa escolha, obviamente, desagradou algumas pessoas que ali queriam estar, mas que, no fim, tiveram que corroborar com o processo para que se efetivasse a candidatura dele. O pleito, enfim. A coisa aconteceu, né? Virou, se reverteu. Mas houve e a partir daí tudo mudou. E foi um turbilhão assim de emoções, porque isso se reflete na vida pessoal também, né? Eu lembro de haver momentos assim de eu pegar gente pedindo dinheiro para prefeita assim para me vigiar, era um negócio fora de série, tipo, sem eu ter criado absolutamente nenhum cenário que fosse favorável àquela ideia. Mas olha que loucura. Alguém chega, embaçado, hein? eu falo assim, olha, isso aqui não existe. Então a pessoa, o político, ele cria a demanda. Então, o que eu posso dizer? Como é que eu posso ser útil para essa pessoa, já que eu não consegui acesso dessa forma? Eu acho que se eu contar algo aqui, até por não haver a malícia ali, para ter uma leitura mais melhor, né, da situação, alguém vinha e falava, ó, tem essa situação. Aí a pessoa ia lá, se aproximava lá, e eu não fazia ideia de que aquilo estava acontecendo, eu descobri muito tempo depois. E várias outras peculiaridades ali relacionadas a todas as figuras envolvidas na época, que eram perigosíssimas e que estavam ali no meio, sabe? Eu lembro de ter dias assim que eu falava assim, eu acho que vai acontecer algo. Você tem essa sensação... Você sente o perigo você ali, sente, né? É tão denso o clima que você passa a encurtir ele no seu dia a dia e por algum motivo você se habitua àquilo. Eu sei que é dantesco o que eu vou te falar, é como o policial, né? Que vive naquela eterna tensão, eterno cuidado tal. Só que na política tem algo muito mais perigoso. Sai de casa, viu? Não sai se volta, né? A política tem algo muito mais perigoso, em especial aqui. Porque a política, ele transforma aquela ação, né? O bandido, ele vem, ele tenta interpor de uma forma característica, do modus operandi dele. O político é muito ardiloso. Ele junta muitas peças. Então, quando ele parte para a ação, ele não vem como bandido na agressividade. Ele pega um jornalista, ele desconstrói ou constrói um fato. Ele usa dinheiro ou influência para isolar aquela pessoa e fazer com que ela não tenha possibilidade de defesa ou que fique menor a defesa dela. Então tem toda uma estrutura
um modelo de atuação que funciona muito bem. Eu, quando conversei com o pessoal da Record, na época, com o diretor lá de propaganda, e ele foi muito claro lá na época, lá, falou assim, olha, existem pessoas que querem um determinado resultado e dificilmente vocês vão conseguir anular isso, porque as pessoas são muito poderosas, né? E havia uma sequência de acontecimentos aqui relacionados à empresa, uma série de coisas, e vocês barraram isso. Isso vai custar muito caro. Então, eu sou o menor dos seus problemas. Ele foi muito, assim... Direto e reto, assim, né? Claro, se não vier o problema através de mim, virá através de outras, e de outras, e de outras, Entendi. e é isso. Caraca. Então, basicamente, ele quis dizer o quê? Ó, associe-se a outras pessoas tão poderosas quanto, para que essas interpelem isso aqui. Então, tem que haver um equilíbrio de poderes. Senão, a coisa não foi funcionar. E foi exatamente dessa forma, tá? À medida que a gente foi entendendo o xadrez, a movimentação das peças, o quanto cada peça valia, que poder que ela tinha, como ela se movimentava ali no tabuleiro, a gente foi entendendo de volta o jogo. Falei assim, olha, a gente precisa disso aqui para se defender, disso aqui para compor, lá, tal. E aí você começa a ser político também. E aí isso trazido dentro de uma velocidade muito grande, porque a coisa não parava. E aí onde há aproximação junto à vereança, que a Casa de Leis manda na cidade. Eu lembro como é que foi a novela, porque eu não saía da Câmara na época. Eu lembro como é que era. Ali o senhor Wesley Teixeira também, ele chegou, nem sei se ele chegou a sentar, né? Sentava 2 horas na cadeira e saía, sentava 2 horas e saía. O negócio era doido. Uma pergunta, nesse período todo aí, vamos colocar num cenário perfeito aí, num cenário bom. Se você acredita que se não fosse toda aquela maldade, isso aqui, vamos colocar que o finado do Braz tivesse vindo a falecer por outra situação natural e tudo mais, e ela tivesse que assumir. Você acredita que se deixassem ela trabalhar, seria uma boa prefeita? Você acha que ela estaria preparada para poder segurar a cidade? Eu acredito que ela trabalhou 1 ano e meio só, né? Porque nos últimos 6 meses, efetivamente, você não pode fazer muita coisa, porque já é período eleitoral, então há essas restrições. Eu achei ela muito corajosa, tá? Ela peitou muita gente que... Eu falei, nossa, ela falou isso mesmo, ela fez isso mesmo, ela assinou isso mesmo. Eu achei muito corajoso da parte dela. Houve um momento que... 2 momentos muito, assim, que não me saem à memória. Um em que ela quase existiu mesmo, tá? Que a coisa se tornou muito efetiva, assim, ela quase existiu. E um outro que ela resolveu enfrentar. E eu vi uma mudança até em características pessoais, porque ela sempre foi uma figura muito doce, tá? Ela sempre foi muito gentil, muito solícita, muito humana, ela tem essa coisa da licença médica como muito mais que uma profissão escolhida, sabe? Ela de fato incurtiu ela teve a medicina. Ela esteve aqui a semana passada. Semana passada, num dos podcasts aqui da produtora, no podcast, quem quiser acompanhar lá. Apesar que ela não falou de política, mas ela falou totalmente de relação à saúde. Se você pegar ela falando, você vê que ela transborda amor naquilo que ela faz. Sim. E eu acho que vai mais do que isso, tá? Eu vou te contar um caso aqui que ninguém sabe. Havia exclusivo. Havia uma menina com um caso de infecção grave aqui em Jandira e que ninguém descobria o caso. Então a Ana, ela vai além da questão médica. Eu acho até que ela tem auxílio espiritual para quem crê aí. E ninguém conseguia descobrir o caso. Ninguém mesmo, tá? Tinha ido para especialistas e tudo mais tal. E essa infecção urinária gerou, inclusive, uma investigação. Eu não vou citar o nome das pessoas, claro. Gerou uma investigação achando que ela estava sendo abusada em casa e tudo mais. Você vê, estava destruindo até o lar, além do problema de saúde. E ela almoçando em casa, no final de semana, ela teve um insight. Ela parou, ficou com o olhar fixo, e eu chamei, ela não respondeu, ela correu, subiu, e voltou com uma ideia. Fez algumas ligações lá, tal. Na segunda-feira a menina já estava lá, embora não fosse a agenda dela. Cara, ela achou um microfuro entre o canal da uretra e o retal. Que era por ali que estava passando dejetos de
e estava causando isso aí e ninguém conseguia descobrir. Então tem umas histórias meio assim. Fora, assim, a Ana praticamente se especializou em eclâmpsia, né? Quantas mulheres aí quase perderam a vida com pressão alta e ela conseguia lá estabilizar e eu acho até que se a Ana tivesse ido por uma linha ali acadêmica, né, tivesse sido preceptora, tivesse seguido lá onde elas foram lá, ela teria uma carreira de muito sucesso. Embora não sei, isso aí é a crença de cada um, todo mundo tenha que passar por algumas coisas porque tem que passar. Eu sei que muita escolha nossa, né, o que a gente permite, o que a gente escolhe, nos leva para determinados caminhos, mas tem coisa que não há como fugir. E você não entende por que você nasceu em determinado local, por que você se relacionou com determinada pessoa, porque algumas lições você tiraria dali. Eu acho que com ela tem muito disso, sabe? Nós ficamos quase 12 anos juntos e outra coisa aqui que ninguém sabe aí, vocês vão saber agora. No 10º ano de relação, ela engravidou. E para mim foi uma surpresa assim, muito grande. Isso mudou muito minha vida, tá? Nós nos dávamos muito bem, tínhamos variáveis em relação a crenças, mas isso aí era tranquilo, era administrado. E ela engravidou e no 4º mês ela resolveu não ter esse filho. E eu achei, e foi uma decisão unilateral. Eu lembro de ter chego em casa e não a encontrei, e aí eu falei, pô, ela tem iPhone, o iPhone tem um localizador. E ela foi à Santa Casa de Misericórdia, lá em São Paulo. A irmã dela é médica anestesista e o sócio do irmão dela, ela tem um irmão cirurgião plástico, o sócio dela fez a cirurgia, fez esse aborto. E eles achavam que eu sabia disso, e eu não sabia. E eu cheguei lá, cara, numa velocidade assim, que eu acho que eu nunca tomei tanta multa na minha vida ali. E eu cheguei lá desesperado, acho que o rapaz achou até que eu ia assaltar a Santa Casa. A irmã dela veio em minha direção, assim, aí naquele momento eu percebi que ela não sabia que eu sabia da decisão dela, sabe? Para mim foi muito dolorido, porque como eu não tenho filhos, não que isso tivesse sido combinado, não foi, aconteceu. Ela já tinha 2 meninas maravilhosas, assim, as meninas são sensacionais. E eu fiquei assim, cara, em choque, porque ao mesmo tempo que ao primeiro momento você quer auxiliar a pessoa porque ela tá péssima, tá muito mal. Mas ao mesmo tempo você tá destruído por dentro, porque já tava com 4 meses e pouco. Tinha uma maca metálica, tipo de necrotério, assim, que ela é inteira de metal, sabe? Aí tava o feto ali, tudo. Foi um negócio assim, pra mim, uma cena que eu nunca vou esquecer. E ali eu lembro de ter ficado mudo uma semana, não falei absolutamente, não dei uma palavra, não falava um oi, não falava nada, tal, mas ao mesmo tempo com a responsabilidade de auxiliar. Ela ficou muito mal, ela se arrependeu muito disso, muito, muito, muito. Ficou vários dias ali deprimida e tudo mais lá, tal, mas a partir daquele momento houve uma mudança natural, que não foi algo que eu construí. Naturalmente eu comecei a me distanciar. E houve um distanciamento efetivo, inclusive físico, sabe? Não consegui reverter isso e tudo mais. E esse afastamento acabou gerando o acordo de saída da vida de um do outro. Primeiro, pela responsabilidade da pessoa ter a oportunidade de se relacionar, de conhecer outras pessoas e tentar ser feliz dessa forma. Sim. Até porque, da maneira que estava, não havia essa possibilidade. E aí eu segui minha vida, comecei a me relacionar de novo e tal. Só que no pós-prefeitura ficou 2 anos, né? Ela ficou 2 anos como prefeita e tal, e aí nessa saída eu já comecei a atuar na área de construção. Foi uma coisa que eu sempre gostei, foi mexendo coisa pequena, sabe? Mexia ali no jardim, limpava piscina, lavava um telhado, e a coisa foi crescendo, crescendo. Interessante que a construção civil, ela é pura credibilidade, né? Tem vários ramos que ao longo dos anos você vê que é muito difícil haver confiança. Marcenaria, pessoal quase ninguém cumpre prazo em marcenaria, é um negócio fora de série, né? Uma coisa louca demais. Só existe o prazo, né? Mas ninguém cumpre. Cumprir é outra pegada. É muito complicado. Doido isso, de verdade. Eu sei que a dinâmica é complicada, que tem muita coisa que vem do Rio Grande do Sul, e, enfim. Entendi. Muita gente depende de outras coisas, mas e a construção não é diferente. Tem comentário sobre a construção? Tem, eu já vou entrar nisso daí. Pode continuar. Não, então, falando, você começou na construção, então vamos lá, só recapitulando. Você comentou de limpeza de piscina, o que mais?
Limpeza de piscina, Telhado. corte de grama, lavagem de telhado, aí virou uma pintura pequena, aí pintava portão e aí foi. Você começou com o básico, então. É isso aí. Bem, Legal. bem do zero mesmo. E o que aconteceu? Eu comecei a procurar especialistas para compor. Falei assim, olha, tem gente chamando por confiança. Essa palavra é muito importante, tá? Eu acho que ela vale para... Quando vocês criam um podcast, vocês desenvolvem um negócio, vocês fazem com que as coisas aconteçam, é natural que as pessoas procurem quando isso for uma necessidade na vida delas. Ou seja para atuar aqui, ou seja para montar algo para elas, para fazer com que o que vocês desenvolveram ao longo dos anos, que se transformou no que se transformou, vire um auxílio para elas. Então elas precisam ter confiança nisso. E essa confiança na pessoalidade fez com que eu montasse um time, né, de engenheiros e arquitetos, que hoje atuam cada um dentro da sua especialidade. Por exemplo, tem um rapaz que trabalha comigo, o Sidney, está comigo há 12 anos. Esse engenheiro ele é especializado em AVCB, né? Na região, é uma puta autoridade aqui. Basicamente, se eu entendi, então, vou para construção. Basicamente... Eu sempre gostei muito. Mas muito, aí muito. você está basicamente virando uma página, né? Tipo, Sim. você está virando para começar outra história. E aí você começou e aí você falou, ó, isso dá certo. Aí, tipo assim, mas aí você ia para um lugar, vamos fazer uma obra ali de alvenaria, mas você tá precisando do pintor. Aí você falava, então preciso do pintor. E aí atrás dos especialistas. E aí atrás dos Que o especialistas. grande lance, eu ouvi uma frase do prefeito Furlan, que eu acho muito interessante. Eu não sou especialista em tudo dentro da administração municipal, mas eu conheço as pessoas que entendem de cada área. Isso é importantíssimo, cara. Porque, olha, você pode ter o estudo que você tiver, engenharia, mestrado, doutorado e tal... Sempre você vai se deparar com um mestre de obra que tem alguma coisa, ou duas, ou cinco que você não conhece. Você sempre vai achar um cara que desenvolveu uma metodologia para pintar um grafiato que você desconhecia, porque ele vivencia aquilo. Então ele sabe, por exemplo, num determinado grau de temperatura, se ele começar a colocar aquilo ali, não vai dar certo porque não vai haver a colagem. E tem muita coisa que você tem num produto, tecnicamente falando, que é como base, que tem variáveis. Eu fiz um vídeo falando sobre vidro e policarbonato. Cara, nosso país é continental. Então, a expansão do vidro e do policarbonato do Rio Grande do Sul, numa Serra Gaúcha, é completamente diferente do estado do Ceará. Eu tive um professor de arquitetura, um cara sensacional, que ele falava que toda vez que ele é especialista nas Hyundai, todas as Hyundai ele montava. Não sei se ainda monta. Ele falou que para trabalhar no Nordeste os vãos eram completamente diferentes no espaçamento dos vidros por causa da expansão do material. Então tem essas variáveis, né? Um país gigante como o nosso. A metodologia construtiva nossa, ela não tem adaptações, por exemplo, da americana, que usa muita madeira, muito aço. Tanto que o preço do aço, para quem não sabe, ele é cotado no dólar. Então todo dia ele é um preço diferente. É um verdadeiro desafio, né? Você fazer um orçamento de obra de um ano e pouco, porque tem essas variáveis. Uma curiosidade, né? Na construção, tem um negócio chamado curva ABC. Você tem 3 precificações diferentes para determinados materiais. E essas variáveis de precificação, elas são elaboradas de acordo com os últimos 2 anos. O que eu estou querendo dizer? O cara procura e fala assim, olha, Herman, eu preciso fazer essa casa aqui, a minha escolha de materiais são essas. Eu escolhi um determinado porcelanato. Tá bom. Quem garante que quando chegar na fase de instalar aquele porcelanato, ele vai ser aquele preço? Não vai. Ninguém vai. E como é que você precifica isso? Você pega um histórico dos últimos 2 anos e você entende que um produto igual ao correlato, houve um acréscimo de X%. Então eu sei que daqui a tantos meses, quando chegar na fase de porcelanato, talvez ele custe tanto. Entendi. É isso. Aí você coloca... Uma estimativa. Então não é algo exato. É super complicado. E muita gente se perde nisso. Muita gente boa, inclusive está construtor bom, na hora de precificar, de até querer ganhar a concorrência, ele joga um preço que é real, ele não está mentindo, tá? Ele é real para aquela data, mas que lá na frente se torna inviável. Foi feita uma casa aqui no Santa Maria, de 518 metros, só de madeiramento foram gastos R$45.800, cara. E vai muita madeira, né? Madeira. Toda caixaria montada com madeira, tá? Muita coisa se perde. É pinos, tal, mas se perde, vai molhando, tal, vai dilatando, contraindo, uma hora não usa mais, apodrece tudo e você perde a grande maioria. Então, eu tenho um monte de dó, porque é muita coisa jogada fora. Aproveitando, tem uma pergunta do Vanderlei aqui, o Vanderlei Teixeira, né? Ele tá bem ativo aqui. Qual a dica de como conseguir realizar uma obra de construção? Eu acredito que ele perguntou aqui
a dica que você dá para quem quer realizar uma obra de construção, para começar assim, o início de uma obra, né? Ele está referindo-se como a pessoa que... Ele quer ser construtor eu ele... acredito que a pessoa para construir um imóvel. Tá. Importante a pergunta dele, porque muita gente se dá mal. Ele tem que verificar o histórico da empresa e de quem está à frente da empresa, quem é responsável por ela. Por que eu estou te falando isso? Imagina eu até sei por que você está falando isso. Dessa eu sei. Eu conheci um cara, meu irmão... A empresa em si, porque a empresa e a pessoa. Porque a empresa em si, ela pode ter problemas, por exemplo, jurídicos. Vou dar um exemplo clássico aqui, processo trabalhista. Se ela tiver recorrente a alguns processos em aberto, pode ser que ela seja condenada e aquele dinheiro que o Vanderlei, como cliente, colocou lá, depositou na conta do cara, pode travar e virar o pagamento de uma outra obra que nada tem a ver com ele. Nossa. Então você tem que ter esses cuidados. A responsabilidade financeira dele no desenvolver da obra, por isso que quando você vai fechar um contrato, Vanderlei, você tem que exigir junto ao contrato a discriminação de todos os materiais e o cronograma físico e financeiro. O que seria isso? Cada etapa de obra ela tem um valor estimado. Então, se precisar fazer terraplanagem, custa X. Se a terraplanagem for longa, é salutar que se divida isso para que você não espere chegar no fim lá e ter que pagar um determinado valor. Até porque o construtor ele não consegue suprir isso. Certo. Então, uma fase que vai um valor considerável na casa, a fundação. Então, o que as pessoas evitam pagar, que eu acho a economia desnecessária, assim, não diria desnecessária, não, é uma economia não válida. Todo mundo faz a casa só com projeto arquitetônico, a grande maioria das pessoas, tá? Casa de alto padrão não, o pessoal investe no projeto estrutural. Mas aonde está a pegadinha aí? Imagine que seu solo, para a casa ficar de pé, como as coisas funcionam? É a força da gravidade, o peso da estrutura lá, mais a capacidade do solo de recepcionar aquelas toneladas. Tanto que a garantia, por lei, é de 5 anos. Só que ele vai se mexendo, aquilo lá vai se adaptando. Tudo que você for ver, no primeiro um ano e meio, aparece algumas trincas por causa dessa acomodação ao solo. É por isso que a maioria dos prédios tem aquelas frestas de dilatação? O cara fala, né? É bem pesado, né? Um prédio. E é o maior peso concentrado no menor espaço. De forma vertical, né? Literalmente falando. É o que mais acaba ocorrendo. Você distribui, o prédio Aí... não vou gastar com estudo de solo. Cara, é uns R$1.800 aí no máximo. Você acha R$1.400? Claro que depende do tamanho do terreno. O pessoal chama de sondagem, né? Você faz você indica os pontos de perfuração para você descobrir se ali tem rochas, se tem águas, tem o quê. Senão vira um transtorno aquilo depois. O pessoal quer economizar até nisso. Não faça essa economia. Fez o projeto estrutural, ele tem um detalhamento completo. Então, o profissional de engenharia ele vai detalhar quantidade de aço, de concreto, o que vai ser utilizado. Se tiver muro de arrimo, principalmente, que o problema é grave. Às vezes, essa contenção ela está correlacionada a outro imóvel ligado àquele. Então, tem que ser um negócio bem feito, bem elaborado. E outros detalhes que são de menor valor, mas tão importantes quanto projeto elétrico, né? E hidrossanitário. Você precisa deixar tudo esquematizado antes, até para você fazer uma escolha. Você tá com, vamos supor que o Vanderlei escolheu fazer uma casa um pouquinho melhor. Ele não quer vender, ele quer fazer uma casa para ele, para a família dele. Trabalhou a vida inteira, juntou um dinheirinho e tal, fala assim, cara, eu quero fazer um projeto de iluminação legal. Você não vai gastar tanto mais. Isso é interessante, até pela disponibilidade de produto que tem hoje no mercado. Tanto chinês quanto nacional, tá? Tem muita coisa disponível, você fica louco. Você vai ali para São Paulo, você não sabe o que você escolhe para pôr na sua casa. Dá para deixar, tudo, né? Cara, dá para deixar você sua fica casa basicamente uma fantástica. Criança, né? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Fica mesmo, verdade. A automação, há não muito tempo atrás, chegava a R$250 mil. Hoje, com 30 mil, você consegue automatizar a sua casa em muitos itens. Claro, tem variáveis de tamanho e tudo tal, mas para vocês verem como tem tudo, né? A competitividade trouxe tudo acesso. Tudo controlado, no caso lá, tipo Alexa, essas coisas. Você diz, tudo. Tudo. A iluminação. Muda a cor do LED e tal. É que o pessoal liga muito a automação à iluminação, mas dá para fazer várias outras coisas. Fechar cortina. Enfim. É isso. Tipo a casa do futuro, né? Tipo isso. E não é caro. E a cortina é um equipamentinho lá num trilho que pega a ponta lá e puxa. Então, já era. Eu via muito isso aí lá no Bradesco. Aproveitando, aí, assim, é uma curiosidade até que eu tenho. Eu acredito que quem esteja nos assistindo também, em algum momento, tenha se feito essa pergunta na vida. Claro que eu acredito que existem várias
variáveis na resposta, mas vamos lá. Comprar um imóvel pronto ou construir do zero? Construir sai bem mais barato, desde que você tenha O alguém terreno. responsável para cumprir esse contrato. Entendi. O terreno, mais a soma da construção, Sai eles barato. incidem num valor infinitamente menor do que ela pronta. Você óbvio, comprar né? pronto. Vou te dar um exemplo. Custo médio de alto padrão. Estou falando com um acabamento melhor, uma fechadura eletrônica bacana, uma infraestrutura de ar-condicionado, uma coisa muito bem acabada, tá? Uma pedra mais cara, uma torneira, né, que a gente chama de louças e metais. Banheiro grande. Exato. Com suítes, tudo lá. R$ 3.500 o metro quadrado. É o que o pessoal cobra aí hoje no mercado. Tem variáveis. Pô, se você escolher um porcelanato de R$ 100 o metro quadrado é uma coisa, se você escolher um de 400, o valor, obviamente, completamente tem uma diferente. pintura simples. Eu já não indico. Falo, pô, faz a pintura projetada, é um pouco mais cara, só que tem 10 anos de garantia. Então, a durabilidade Sim. compensa a diferença do valor da pintura simples, que logo você já vai ter que estar pintando de novo. Fazer de novo. Então, se você for considerar esses 3.500 como base, que podem ser 4, pode ser o que for, mas pelo menos isso como média. base, Uhum. você tem uma casa aí de 300 metros quadrados, né? Por cerca de R$1 milhão, dependendo da escolha que ele vai fazer. Entende? Esse é o preço, mais o terreno. E mais o projeto, o arquitetônico e os complementares. Certo. Uhum. Uma casa de alto padrão. Uma casa de alto padrão. Chega o Ou quê? seja, 1.300 mais ou menos? Tudo isso? 1.300.000? A gente tá falando. deixa eu pega um condomínio Valores aqui da médios. região. Vou pegar o Santa Maria, que os terrenos lá são grandes, tá? Você vai pagar ali uns 600 mil, 500 a 600 mil num terreno lá, juntando tudo aí. É claro que sempre tem um terreno, você tem que fazer uma terraplanagem, tem que ter uma terra ali para adequar, para mexer ela e tal. Sim. Mas imagine que não tenha, que seja pouco. Plano. Para a gente considerar só projeto, uns 40 mil de projeto, mais os 500 e Uns pouco 500 de... e pouco. 600 mil reais de investimento, mais o valor de obra. Então, mais R$1 milhão e pouco de obra. Só que essa casa, cara, você não vende a menos de 2.800.000, Entendi. 2.500 e pouco. Entendi. Então, se você for comprar ela pronta, respondendo essa pergunta, Você sai vai tudo pagar- isso. Vai sair É. Quase vamos o dobro colocar, do você valor. gasta R$1 milhão para ter uma casa e você consegue vender ela por R$2 milhões. Não, mais. Você gasta 1 e pouco com a casa, mais 500 e pouco com o terreno e aprovação de projetos. Você tem um investimento aí de 1.600.000, 1.700.000. Só que você não vende ela por menos de 2.800. Dobra, A gente basicamente. tá falando 1.200. Não, 1 milhão e 200. pelo menos assim. 1 milhão e pouco de diferença, Diferença. tá? Mas qual a diferença? Pô, nem todo mundo tem guardado 1 milhão e pouco 1 para fazer a milhão e casa. vai fumaça, assim. Quais são os caminhos aí para quem não tem isso guardado? São 2 que eu vejo que o pessoal mais utiliza. Explica aí Caixa que eu tô Econômica Federal. Isso é bom. Financiamento, É bom pra Caixa galera Econômica- saber também isso aí. Financiamento. A Caixa É. Econômica Federal cobra o quê? Ela exige de 20% a 30%. Isso varia Do muito valor de ano para total. ano. Cada ano eles reformulam isso, tá? Sim. Da entrada, você tem que dar isso de entrada. E eles estudam a sua capacidade de pagamento. O que a Caixa basicamente faz? Ela não fecha contrato comigo, que sou construtor. Ela fecha contrato com você, que é o proprietário. O próprio imóvel, a casa é a garantia Que eles Da vão caixa. ver do que eles- contrato. Do contrato. É. Entendi. Aí, a cada etapa construída, a Caixa monitora o meu trabalho, ela manda um engenheiro lá, fala assim, olha, realmente ele fez isso. Aí o cara testa, volta para a Caixa, valida aquilo. Esse relatório eu envio para o cliente envia para a Caixa através do e-mail, para o correspondente dele na Caixa, e aí o pessoal programa o pagamento cerca de 5 dias depois. É assim que funciona. Você vai recebendo mas- por etapa, então. Por etapa. Então, cada etapa construtiva, que é o que eu te falei, você apresenta o cronograma físico financeiro, a Caixa valida isso, tá? Porque não é porque você está falando que vai cobrar X lá que eles vão pagar, não. O que ocorre muito. Caraca, meu. Se achar lá que você vai pegar 10 mil, um exemplo, tá? Puxando baixo, você achar que vai pegar 10 mil, mas ela vai calcular e vai falar assim, não, mas você não vai gastar 10, você vai gastar 5. Mais ou menos assim? Não assim, a Caixa ela tem uma tabela boa, ela usa uma tabela boa, né? Que tem variáveis de estado para estado, é importante dizer isso. Só que tem coisas, por exemplo, que a Caixa não quer pagar, não porque ela não quer pagar, deixa eu reformular isso. Porque o seu dinheiro, o seu crédito só vai até X centenas de milhares de reais. Você foi lá, escolheu uma casa, falando, mas eu quero a casa desse jeito. A Caixa falou, cara, dá, mas não tem como eu pagar a sua piscina. Porque o que você ganha Não é só compatível. consegue pagar até aqui. aqui. Aí você fecha um contrato à parte com o construtor e fala assim, ó, eu vou te pagar a parte aqui a piscina pra você fazer. O paisagismo da minha casa, sei lá, Entendi. alguma coisa assim. Entendi. É isso. Aí a Caixa vai conferindo de acordo com o que é escolhido. Ele Então- pode, por exemplo, trocar os revestimentos e colocar o que ele quiser. Sim. Ó, o Wesley mandou algumas perguntas legais. O Vanderlei, desculpa, o Wesley não.
Como é o aporte jurídico para esse tipo de contrato entre um pedreiro autônomo e o contratante? Acho que ele quis dizer a questão da construção, né, que a gente estava comentando. O que se exige, né? Quando você faz o contrato com a construtora, com o CNPJ que vai gerenciar e efetivamente construir sua casa, tem algumas responsabilidades lá, trabalhistas, tá? Uma outra coisa que eu esqueci de falar aqui no começo da pergunta dele. Exige de quem vai... sempre exija quem for executar a construção do seu imóvel apresentar um seguro de obra. Então, coloque no contrato que o contratado deve apresentar um seguro, porque lei de Murphy, se pode acontecer, acontece. E acontece de tudo, é impressionante. Desde as coisas mais improváveis, como um avião cair nessa casa, até. Então, é bom que se faça isso, que se coloque isso no orçamento de obra, seguro de obra. Não é tão caro, mas funciona demais, né? Outra coisa, desculpa, perdi a linha de raciocínio. Falando... então, aí ele comentou aqui... do pedreiro, verdade. Isso, exatamente. Entre um pedreiro autônomo e o contratante, no caso. O pedreiro ele tem que criar uma MEI. Aí esse autônomo ele vira uma empresa dentro da empresa. Exato, que está uma empresa prestadora de serviço para a empresa que está construindo. É isso aí. Entendi. Lembrando que tem que ser recolhido todo o INSS e tal. Eu vou te dar um exemplo. O aço, eu prefiro dobrar o aço em quem me fornece o aço. Por exemplo, ou de aço ou a aço. Eu já pago isso lá. Na fábrica do aço, nessa dobragem, eles geram uma mão de obra que dobra isso. Certo? Por mais que eles usem equipamento, tem o operador. Sim. É recolhido o INSS ali, daquela prestação de serviço, só para vocês terem ideia. Então, por que tem que recolher esse INSS? Porque na hora de você pegar o habite do imóvel, além de você pagar as taxas municipais, né, que é o ISSQN e tal, que isso muda de município para município, você tem que recolher o INSS da obra. Então, é um percentual em cima de todo o valor da mão de obra. Entendi. Tem o valor separado dos materiais, tem o valor separado da mão de obra. E o INSS incide em cima desse valor. Se não recolher isso, você não tem você não consegue vender esse imóvel depois. Ele comentou aqui, está dentro desse assunto. Você consegue desmistificar o contrato de uma empreiteira e o pedreiro de bairro? No caso aqui, qual é a diferença de valor? Ele quis dizer assim, qual dos dois é, lógico, menos burocrático, questão de honorários, enfim, do quanto a pessoa cobra. A grande verdade é que o pedreiro ele acaba trabalhando de forma direta, eu não estou falando, ele acaba trabalhando de maneira informal ao cliente final. Dificilmente se exige isso. Mas o que seria interessante se a ideia dele for essa, de prestar serviço, ou de contratar esse tipo de serviço, que seria interessante, ele exigir que esse pedreiro crie um CNPJ. Porque dá para criar um CNPJ, o pedreiro. Dá para criar. Ele procurar um contador ali e criar algo que não vá onerar muito ele. Porque ele entra ali no Simples Nacional. Cara, se eu não me engano, posso falar besteira, até 4.400.000 ano de faturamento, você ainda está no Simples Nacional. Então, ele não vai pagar muito imposto. Interessante. Então, ele tem que ter... Porque, assim, é importante que ele consiga inserir responsabilidades. Se esse cara é contratado diretamente pelo contratante, sem haver o intermédio desse CNPJ, ele vira um funcionário seu. Tudo incide para a responsabilidade de quem o contrata. Entendi. Se esse cara se machucar na obra... Já aconteceu, já vi vários casos. Do cara, por exemplo... Você chama um cara lá para mexer no seu telhado, é mais comum que se imagina, queda de telhado. Choque elétrico, corte com serra de... Arregaçar a mão. Aí o cara perde um pedaço da mão lá tal. Você tem que ressarcir esse cara, indenizá-lo. Então, se ele ficar inválido, você tem que pagar. Nossa. Você como contratante. Imagina a responsa. Irmão, mas você sabe quantas pessoas não fazem ideia dessa informação? É muita gente. Ainda bem que você comentou isso. É perigoso demais. Aproveitando, agora uma pergunta também assim... Você já pegou alguma obra que você teve que chegar para a pessoa e falar, olha, para a gente resolver o problema da sua casa, enfim, do seu imóvel, sei lá, vai ter que derrubar e fazer de novo, alguma coisa nesse sentido, vai ter que refazer tudo. Tipo assim, sei lá, resolve o problema elétrico. Tá condenada a casa. Resolve o problema elétrico. Vamos aproveitar só o terreno. Isso, ou então alguém chega, puta, minha casa tá com umidade, e fala, então... Tá tudo uma porcaria, tem que refazer. Já aconteceu isso? É uma casa muito antiga, a gente tem a dificuldade de não ter projeto, né? Você não sabe onde está nada. Tanto que no comércio, a indústria, ela vende uns scanners, não sei se vocês já viram isso aí. Você passa na parede lá, você descobre onde tem cano. Enfim, bem interessante e tal. E tem bem mais
tecnologia já. Nossa, a coisa evoluiu Esse demais. lance do scanner de parede é legal. Eu sabia que essa máquina, ela te dava os pontos, mas eu não sabia que basicamente era um Não, scanner ela fala o material, fala o diâmetro, fala tudo, tá? Tem uns que são mais simples. Tem uns que são mais simples, só detecta, sei lá. Onde é o conduíte e o cano, sei lá. Não, só detecta determinados materiais. Tem um que detecta todos. Pode ser cobre, PVC, tem Caramba, que legal. qualquer material, ferro, qualquer coisa. Basicamente, você pega aqui a máquina e vai passando na parede e é um scanner. Realmente, literalmente. Ela vê, por exemplo, você tá passando lá, você quer saber se é viga, se não é, ela passa, ela aparece os vergalhões lá no... É bem interessante. Caramba. Essa é a melhor. Essa aí Não é barato, é uns 4.000 e poucos reais, mas... Não, mas é barato o cabo aquele, né? Vale a pena de ter, né, meu? Porque você não se mata, muito né? útil para reforma, principalmente apartamento mais antigo, que você não sabe onde tá passando nada. Justamente isso. Quantas canas não furei essa bateria passando? Aqui não passa cano, não, beleza? Pá! Irmão, eu trabalhei na prefeitura depois Eu acredito nisso. no governo do G, e o G foi. E aí o cara foi. Ali onde ia ser a policlínica. Sim. Que ele colocou. Eu esqueci como é que era o nome que ele colocou. Onde você tá falando. Ali onde é a PAI hoje. Sim, sim. Aí ele mandou a empresa reformar isso aqui, e aí a inauguração no dia seguinte. E aí nós até tinha falado com ele, vê um jeito pra passar pra gente, a gente vê à noite, faz a reforminha, pá. Ele não passou, deixou a empresa lá. Aí a empresa não terminou a obra. Então no dia daí, tipo assim, de inaugurar 10 horas da manhã no sábado, e na sexta-feira não tava pronto. Então nós tivemos que ir correndo. E aí foi colocar as papeleiras, irmão. Nossa. Cara, pra você ver, meu horário era até às 5, 7 horas da noite eu tava lá, foi colocar a papeleira, estoura o cano. Puta, e aí você tem que quebrar tudo. Mano, nós passamos uma noite, velho. Pra deixar perfeito. Imagina. Tem que fazer o corte, fazer a soldagem do cano, refazer a massa. E deixar pronto pro outro dia. Pra deixar no outro dia, ele ia inaugurar 10 horas. Então você já pegou essa situação, de tipo assim, chegar pro cliente e falar, pra resolver seu problema. Não de... eu já desisti de obra assim. Por exemplo, em Cotia aqui apareceu uma casa que estava praticamente desabando. E o cara queria que fizesse um corte lá na área para fazer a sustentação. Eu falei que da forma que o solo estava apresentando as patologias que a gente lá constatou, eu não me senti seguro de mexer. Tá? Não é que você vem, é fácil, não faço. Então você manda um especialista para lá, você coleta informação. Igual o médico ele só vai dar o diagnóstico dele após exames. Pode ser isso, tá bom. Pede um monte de exame e ele conclui dentro do que ele entende que deva ser aquilo, mais ou menos isso. Aí você toma as providências que tinha que tomar lá e tal, e dos engenheiros que eu consultei, até os especialistas falaram, não faça, não vai dar certo. Ou seja, sai que é dor de cabeça. O preço é alto demais, geralmente quando chega nessa fase aí e tal. É triste, né? Fora o risco também, né? Não tem, dinheiro nenhum vale o risco. Nenhum. Não esquece. Isso aí é legal de ouvir. Dinheiro nenhum vale o risco. Não, vale. Não, tem gente que às vezes fala assim, eu vou economizar, não sei o que, isso, aquilo. Aí eu poderia colocar um ferro a mais, ou vou colocar um ferro a menos, porque 3 segura e as... Outra dica que serve aí pro Vanderlei, por exemplo, na hora que ele vai fazer o contrato, sempre estar especificado os materiais. A Caixa, por exemplo, quando vai fazer contrato, ela determina que os materiais, ela não pode, por sua vez, indicar a marca, óbvio. Mas ela pode exigir que as marcas tenham o selo do Inmetro, por exemplo. Então, você não pode pôr um fio aqui que não esteja... Entendi. Homologado, no caso. Exato. Tá. Então, não precisa ser SIL, né? Mas pode ser o Embracon, pode ser vários outros. Que tem uma qualidade boa. Pode ser algo semelhante, né? Tem uma pergunta legal aqui. Essa eu achei boa também. Dentro Eu acho que ela que tá mandando mensagem aqui pra você perguntar, viu? Deve ser. A Idla Arcanjo mandou aqui. Boa noite. Qual a sua opinião sobre o tipo de construção a seco? No caso com drywall. Aí ela falou aqui, acredita que o futuro da construção no Brasil siga para este sistema? Por ser mais barato? Cresceu bastante, tem algumas coisas sendo homologadas no governo federal em relação a isso. Eu conheço 2 construtores no Rio de Janeiro, inclusive uma menina lá que eu acho fantástica e tal. O que é legal? Tem uma metodologia que foi desenvolvida nos Estados Unidos, que toda a estrutura dela é em aço, né? É o steel frame. Eu não sei por que não pegou no Brasil. Talvez, na realidade, talvez eu saiba, porque a precificação do aço e essa alteração de todo dia é um valor diferente, deixa todo mundo com muito medo. Entendi. É muito rápido a construção, é extremamente rápido. Você gasta 5% de água do que você gasta numa obra comum, porque numa construção de alvenaria comum,
gasta-se muita água. Muita água. Tudo é preparado com água. O Mexer tempo inteiro. massa, tudo é tudo é água. as massas, Tudo. As colagens. Colagem. Tudo é água. Tudo. Caraca. Então, imagina naquela época que começou a ter racionamento de água aqui no estado de São Paulo. Não sei se vocês lembram disso. Eu lembro. Teve de obra que parou, cara, por Parou. causa disso. Principalmente obra de maior porte. E encareceu, porque o pessoal contratava caminhão-pipa e tinha que descer lá tal. Quem tinha água cobrava o que queria. Que eu tô te falando, são as variáveis, que tem que ter. Se você não tem um contrato, você não consegue exigir nada. Entendi. Eita. E o steel frame é um aço intercalado, são vários pilares assim, você tem um isolamento acústico, termoacústico, tá? Que tem lã de rocha e tudo mais e tal. E aquilo faz com que o externo não incida muito no interno, que é bem legal. É muito rápido de se construir, tá? Mas o medo do pessoal, você monta um negócio que a gente chama de platô, é uma espécie de um radier assim, de cimento, e a partir dali você faz toda a casa. Entendi. Mas o problema de nós ficarmos refém do dólar em relação à compra do aço é que gera medo. Mas tem várias construções já assim no Brasil. Já sendo feitas, então. Já tem gente especialista nisso, Entendi. inclusive, e tal. Eu tenho Então, muita curiosidade justamente porque ela comenta ali a questão do drywall, né? A gente conhece o drywall como uma coisa mais fácil. Inclusive aqui na produtora a gente tem drywall em alguns cantos aqui. Né? Porque é rápido de montar. Demais. Né? Barato demais. É barato, relativamente rápido, barato, tudo, não é né? tanta sujeira. Exatamente. E se você quiser colocar isolamento acústico, é só colocar as lã de rocha. Tem uma esquemática que dá para fazer que isso ajuda demais. Então, é por isso que nos Estados Unidos, uma pergunta de leigo, tá? Por isso que nos Estados Unidos, então, não tem exatamente sobrado. Porque a estrutura de aço, ela não é feita para aguentar, ou sei lá. Não, tem muito sobrado. Tem sobrado também. E outra coisa interessante que o americano faz muito, ele insere muita madeira nesse processo. Então tem muito lugar que você vai ver o mezanino inteiro amadeirado e tal. Aí a estrutura é toda pinada e eles fazem nesse formato. Mas também dá para fazer com aço, criando essa base como se fosse uma estrutura de laje. Aí vem o aço e vem a madeira por cima, criando o pavimento superior. Então tem bastante sobrado sim, tá? Lá os caras falam que a maioria das construções lá é madeira por conta das catástrofes. Das catástrofes, né? Eu não sei se é por isso. Eu sei que o clima em algumas regiões auxilia muito. O frio, né? Também, né? E falam que a madeira aguenta uma certa dilatação do solo, um movimento, nananã. A madeira aqui no Brasil ela é mais cara. Ela é mais difícil de tratar. O custo é maior. Eu acho madeira linda. A madeira ela traz um conforto absurdo. Tanto que você não vê um chalé, por mais que ele seja de alvenaria, que não tenha detalhe de madeira. Porque traz conforto. Tá estourado o chalé agora, né? Quem quiser investir aí em construção, joga o dinheiro em chalé, que você tira no mínimo uns R$4.500 por mês aí no Airbnb com locação de chalés. Pô, nós tá quase no final aqui, deixa eu agradecer aqui. Porque eu falei assim, pô, vai dar assunto. Com certeza, tem coisa pra caramba. E aí nós não pode deixar de falar do pessoal. Não pode falar dos nossos patrocinadores, por favor. Vamos começar aqui. Hoje eu basicamente esqueci de mandar, gente. Porque nossa mesa de hoje não tá recheada, tá? Mas também toda semana também comendo tudo que eles mandam, a gente vai acabar engordando. No final do ano só pela misericórdia. Dieta, vai quebrar a dieta. Eu tenho um desafio aí pra perder peso. E começar com a Eva, né? Que o pessoal fala, a gente tá falando aqui de valor e tudo mais. É o único lugar que você paga barato e compensa. É na Pizzaria Eva, que é a melhor pizza da região. Bom mesmo. É top, galera. A melhor de todas, o que eu falo. E o preço ali, sabe? Acessível. É acessível pra todo mundo. Tipo assim, mas eu não vou comprar pizza não porque tá caro. Compre, experimente e você nunca mais larga. Muita variedade, né? Muita variedade. Inclusive, ela tem uma pizza lá que chama Multi, que foi o cara que inventou o sabor, ela fez. O cara foi montando a pizza. Hoje ela tem também esfirras, tem, acho que canole, se eu não me engano, que eu nem sei o que é. Entrega na região inteira e rápido, viu, galera? E rápido, ligeiro. Isso é legal. Gente, a melhor. Pode ir lá que compensa, vale a pena. Agradecer a Mandica Bolos também. Conhece a Mandica Bolos? Não conheço, de Jandira, cara. Me fala onde é que eu fiquei interessado. Cara, a Mandica Bolos é aquele café da tarde ali. A gente de vez em quando tá aqui também. É diferenciado. Os bolos, nossa, o bolo é... A receita da mulher, ela criou. Então, tipo assim, ela basicamente... É original, coisa original, legal. Entendeu? Cara, você pega o bolo é pesado. Pesado, bom. Pesado, massa. Detalhe, aquele bolo coisa linda. Aquele gosto, né? Nossa, dá gosto. Como corte ali. Aquele bolo que vocês veem aqui nas nossas lives, é aquele bolo ali, falando bolo simples. Aquele ali é o bolo simples, gente. Que você vai ali, toma um café da manhã ou toma um café da tarde. Agora vai pegar um bolo de festa. Peguei um bolo esse dia pra minha filha. Irmão, preço bem pago, em conta.
tinha mais recheio do que massa. Só pra você ter ideia. E os top. pedaços de chocolate. Eu até falei, coloca isso aí no cardápio. Ele falou assim, não, esse aqui não, esse aqui é nosso. Coloca no cardápio, porque Põe no é bom. cardápio que é sucesso. É muito bom. Gente, vale a pena também. Precinho bem em conta. Vocês podem ir aí, ó, na descrição do vídeo aí vai estar tá lá tudo os aí. contatos de todo mundo. Pera aí que eu vou ter que mostrar. Eu nem ia falar das... Logo mais chega. Essas canecas, tudo é a nossa Todo patrocinadora. patrocinador Mimos. Presentinho Mimos. Gente, personalização de tudo que você pensar. Camisa, caneta, chaveiro, copo, caneca, tudo. É porque hoje nós só tá com essas três aqui, mas toda a confecção de caneca que é feita na produtora, todos os podcasts que tem na produtora, a gente indica eles não se arrependem e fazem também as canecas. A gente tem estoque de caneca lá na Se Copa. vocês verem, tem caneca. Esse dia eu tive que levar um cara embora, velho. Que não tava cabendo. Olha, De verdade, muita caneca. E pra finalizar aqui também um patrocinador que não pode faltar, a Fit Cloud. Fala da Fit Cloud. Fit Clothing Store é o seguinte, galera, para você aí que faz academia, para você que gosta de fazer aí a sua caminhada no final de semana, a galera lá da Zona Norte patrocina a gente, nossos amigos, pessoas que apoiam todo o trabalho aqui que é feito na produtora, e eles, volta e meia, mandam uns negócios, E o diferencial, viu, top, Falcão? hein? A camisa, a gente entregou esse dia uma camisa pro John, que até marcou eles, que ele ganhou no sorteio aqui. Verdade. O diferencial da camisa, você pega a camisa, vem toda baladinha, bonitinha, o cheiro que vem aquela camisa Galera, é um verdade. negócio surreal, velho. De verdade. O pessoal da Fit Clothing nessa parte Eles aí capricham pega no pesado. Nossa, cara, Você como é que doido. pode? E a camisa, gente, que é pra academia, camisa é uma legal. camisa legal que você, de tão confortável, tão gostosa de você vestir, você esquece que é de academia e usa ela pro dia a dia. Verdade. Top, É isso aí. preço em conta também, pode ir lá também na Fit Cloud. Vai estar o link na descrição Tá do tudo vídeo e é nóis. Bora. Falcão, cara, passou rápido, mano. E eu queria saber se a gente fazer um convite pra você voltar de novo, porque Vai ter uma é parte assunto- 2. Não, é um assunto interessante que eu gosto. Ele sabe o que... pessoal pede muito dinheiro Pede. com obra, é verdade. Isso. Eu, particularmente, eu já arrisquei muito tentar trabalhar com ela, mas eu tenho aquele pecado que você falou, precificação, sabe? Às vezes um cliente também quer dar desperto e tudo mais, sabe? Então acontece muito isso com as pessoas. E eu tentei, eu sou pintor, eu sou gambiarreiro. Não fica parando, não fica parado. Né? E eu queria mesmo que você voltasse uma outra hora pra gente estar falando sobre construção. Com certeza. Né? É porque ó, já tá apertando a campanha lá, porque daqui a pouco tem um outro Ô, podcast. Herman, e qual a dica que você deixa pra quem tá começando aí no ramo, enfim, do empreendedor ou pra quem ainda trabalha no CLT, mas tem a vontade de começar alguma coisa na vida? Qual a sua mensagem, cara? Primeiro, descobrir o que você gosta, né? E fazer disso a melhor coisa que você possa desenvolver na sua vida, porque você tem retorno. Não tem uma área que você não seja especialista, que você não seja bom, que as pessoas não te chamem. Então, você eternamente tem trabalho independente da sua área de atuação. Você é bom, tem referência, as pessoas te convidam para desenvolver aquilo. E a construção civil em especial, por exemplo, se é profissional da construção civil, quanto melhor você for, mais trabalho você tem e melhor você precifica aquilo que você desenvolve. Você vira especialista, você começa a ser referência e todo mundo quer você ali perto, você não dá trabalho, você desenvolve, você se propõe, você faz o que você se propõe a fazer. Daí, nesse caso, você não é procurado pelo preço, você é procurado pela eficiência, pela qualidade. Entendeu? Pessoal, obrigado por todos que nos acompanharam aí. Muito feliz. Bastante gente, né? Pro primeiro, assim, bacana. Muito feliz. Do começo ao fim, agradecemos aí os comentários, a todos vocês que nos enviaram perguntas ou se inscreveram no canal. Valeu, muito obrigado. Hoje não deu para responder todo mundo. Não deu para responder todo Teve mundo, foi bastante bastante comentário, mas legal. E para você aí que está nos assistindo e quer se tornar um patrocinador, entre em contato com a gente aí através do canal, nas redes sociais. Vem conversar, que a sua marca pode passar ali, ó. Fechou? Valeu. Herman, valeu, obrigado. Valeu, gente. Deus abençoe. Obrigado. Meu brother, obrigado, hein? Mais uma, viu? Mais uma. Bora. Galera, fica com Deus. Fui!